Fala pessoal, então passei aqui para comentar com vocês um pouquinho sobre o comportamento do gráfico da função quadrática. A função quadrática tem tudo a ver com a equação do segundo grau, tá? Tanto é que o nosso tipo de função é esse aqui, onde tem um grau 2, perfeito? E é isso que faz essa função ser uma função quadrática. Esse valor de a e b poderia zerar, tá? E mesmo assim ainda continuaria sendo uma função quadrática, beleza? Se o a for zero, deixa de ser uma função quadrática, só para você relembrar rapidinho. E o que acontece aqui na função quadrática? A gente sabe que o comportamento, ou para quem não sabe, o comportamento do gráfico de uma função quadrática é parábolas, tá? São essas parábolas. Pode ser assim ou pode ser assim. E essas parábolas a gente tem concavidade, tem gente que tem dificuldade. O que é concavidade? São essas duas pontas. Aqui, ó, isso são concavidades. Beleza? Então, sempre você ouve falar concavidade voltada para cima, voltada para baixo. Então, esses são os tipos de gráficos. Tá? Ou ele vai ter uma concavidade voltada para cima, ou uma concavidade voltada para baixo. E pensando nisso, tá? Para fazer uma interpretação rápida de uma função quadrática, ou do gráfico de uma função quadrática, a gente vai analisar basicamente duas coisas, tá? O que são essas coisas? É o valor de A e o delta, tá? Então, nós temos aqui o valor de A e também vamos analisar o delta. Tá? Essa equação do delta, b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nós temos aqui no A duas situações, tá? O A pode ser maior que zero, ou seja, ele pode ser positivo, ou A ele pode ser menor que zero, tá? Negativo. Ele só não pode ser igual a zero, porque se ele for igual a zero, ele deixa de ser uma função quadrática. Então só é duas situações. Essa é a primeira e essa aqui é a nossa segunda opção. Já o delta, nós vamos fazer três análises. A primeira análise é se o delta é maior que zero. O que acontece com ele? A segunda análise é se o delta é menor que zero. E a terceira análise, se o delta é igual a zero. Então, essas três situações. Então, o que a gente vai precisar ter cuidado? Tá? O que o A vai te dar? O A ele vai te indicar se a tua concavidade é voltada para cima ou para baixo. Tá? Então, ele é importantíssimo para saber qual é o comportamento da tua concavidade. Já o delta, ele vai determinar as raízes. Ele vai te dar dicas sobre as raízes. Se existe, se não existe, se tem uma ou duas raízes. Então, essa é a análise importante. Tá? Então, lembra aí. O que é o A? Ele vai te dar a concavidade, se é voltada para cima ou para baixo. O delta, ele vai te indicar as raízes, se tem ou não e quantas tem, beleza? Então vamos lá. Então o A, se o A for positivo, ou seja, maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Então tu vai ter um gráfico parecido com esse aqui, ó, voltado para cima. Tá? Isso é um gráfico se o A for maior que zero. Se nós tivermos um A menor que zero, ou seja, negativo, a sua concavidade já vai ser o contrário. Ele vai ser uma concavidade voltada para baixo. Tá? Então, essa é a primeira definição que você precisa saber. Beleza? Então, se nós temos uma análise do A, concavidade para baixo, negativo. Concavidade para cima, positivo. Já o delta é o seguinte. O delta, se o delta for positivo, depois que você fizer esse cálculo aqui, ó, se você comprovar que esse valor é positivo, ele está dizendo que você tem duas raízes diferentes. Duas raízes diferentes. Beleza? O que significa isso? Ter duas raízes significa que o teu gráfico, a tua parábola, vai tocar o eixo x duas vezes. Tá? A gente vai já dar um exemplo sobre isso. Já se o delta for menor que zero, ele está indicando que nós não teremos raízes, tá? Então, não existe raízes. Significa que o teu gráfico não toca o eixo x. Já o delta igual a zero, ele está afirmando que existe duas raízes iguais, tá?
Eu particularmente eu gosto de dizer que existe apenas uma raiz, porque ele só vai tocar em um ponto, tá? Então eu vou definir aqui como uma raiz. Tá? Tem algumas literaturas que eles determinam aí o delta igual a zero como duas raízes iguais. Eu gosto de falar que existe uma raiz, porque quando você analisa o gráfico, você vai perceber que ele vai encostar apenas uma vez. Então fica complicado você afirmar que são duas iguais. Beleza? Então vamos determinar aqui apenas uma raiz. Tranquilo? Então essa é a ideia, tá? Você precisa analisar esses conceitos. Isso vai ser muito importante na hora de construir ou interpretar um gráfico já pronto. Beleza? Então, olha aí o que a gente vai ter, tá? Através dessas definições. Vou colocar alguns exemplos aqui de alguns gráficos. Vou fazer na hora aqui só para a gente determinar. Então vamos lá. Então vamos fazer o nosso exemplo aqui. Vou colocar um gráfico aqui, tá? Nosso primeiro gráfico. Temos esse gráfico aqui. Então vamos analisar esse gráfico. Primeira coisa, verifica a concavidade, se está voltado para cima ou para baixo. Vocês podem verificar aqui, ó, a concavidade dele está voltado para cima. Então você já pode afirmar que o A é maior que zero. Você vai verificar agora quantas vezes ele toca o teu eixo X, tá? Eixo X. Você vai verificar, ó, teu eixo X está aqui, ele toca duas vezes. Se ele toca duas vezes, você tem que lembrar da definição que o delta é maior que zero. Então, esse é um tipo de gráfico que nós temos aí da função quadrática, tá? Vamos pensar de outra maneira agora. Fazer um outro gráfico aqui, desse tipo agora. Então, vamos analisar esse gráfico. Concavidade. Verifique que a concavidade está voltada para baixo. Se está voltado para baixo, a gente tem que o A é menor que zero. Concavidade voltada para baixo. Agora, para analisar o delta, você vai analisar o que acontece aqui no eixo X. Ó. Ele está tocando duas vezes o teu eixo. Se ele está tocando duas vezes, a gente pode afirmar que o delta é maior que zero. Tá? Segundo caso. Vamos para o terceiro caso. O terceiro caso, nós vamos ter esse tipo de gráfico aqui. O que acontece nesse gráfico? Concavidade, verifique que está voltado para cima. Se a concavidade está voltada para cima, a gente tem que o A é maior que zero. Só que você vai analisar o gráfico, a parábola, ela vai crescer para onde tiver as concavidades. Nesse caso, a concavidade está voltada para cima, então ela vai para cima, vai crescer para cima. Tá? No caso, se a concavidade estiver voltada para baixo, ele vai crescer para baixo. Então, se o nosso gráfico não está tocando o eixo e nem vai crescer para baixo, significa que em momento algum está tocando o eixo aqui, o eixo X. E quando ele não toca o eixo X, significa que ele não tem raiz. E se ele não tem raiz, o delta é menor que zero. Se não tocar o teu eixo X, a gente tem que o delta é menor que zero. Um outro caso, tá? Vamos fazer o nosso gráfico aqui. Um outro caso que a gente pode ter é esse gráfico aqui, ó. O que acontece? A gente tem aqui a nossa concavidade voltada para cima, A maior que zero. Se você observar, ó, o teu gráfico está tocando apenas um único ponto, tá? Que a gente chama de vértice. Se o teu vértice estiver tocando o teu eixo, significa que nós teremos apenas uma raiz, ou seja, o delta é igual a zero. Tá? Se o teu vértice, a ponta da tua parábola, estiver tocando o eixo X, significa que só existe uma raiz, ou seja, o delta é igual a zero. Importantíssimo isso aí, que tem algumas situações que a gente trabalha. Vamos pensar agora nesse outro gráfico. Concavidade aqui, ó, voltada para baixo. Então A é menor que zero. Apenas uma raiz, o vértice,
a parte mais alta do nosso gráfico está tocando o eixo X. Se ele está tocando o eixo X, significa que o teu delta é igual a 0. Perfeito? Então, essa é a análise aí do nosso quinto caso. Vamos para o sexto e último caso. Tá? Sexto e último caso, tá? É desse tipo aqui. O que acontece? Ó? Primeiro, a parábola, a concavidade, está voltado para baixo. Então, significa que o A é menor que 0. Perfeito? Concavidade voltada para baixo, o A é menor que 0. Vocês vão verificar que o vértice ele não está tocando o eixo X. Então, se ele não toca o eixo X, significa que ele não tem raiz. E se ele não tem raiz, a gente sabe que o delta é igual a 0. Tá? Importante isso. Agora uma dica para vocês. Tá? Para vocês ficarem atentos aí quando não existir raiz. Se o teu A, ou seja, se o teu vértice, tá? Quando você observar aqui que o teu A é maior que 0, ou seja, concavidade para cima, e o vértice dessa parábola estiver acima do eixo X, a gente pode afirmar que não existe raízes, tá? Sem analisar o delta, só olhando o gráfico. Perfeito? Se o delta, ou seja, se a gente tem agora o A menor que 0, ou seja, concavidade voltada para baixo, e o teu vértice estiver abaixo do eixo X, significa que também nós não teremos raízes. Tá? Então é uma análise um pouquinho diferente que você precisa ter esse cuidado. Então, pessoal, as situações são essas, tá? Que pode acontecer aí no teu gráfico. Tá? São essas situações que você pode analisar. É importante você saber calcular o delta. Tá? E às vezes você consegue informações só através do gráfico, sem precisar fazer conta alguma. Então, esse aqui não envolve cálculo, tá? É só um exemplo de comportamento de gráfico da função quadrática. Então, essas são as 6 possibilidades, tá? Sempre 3 casos de concavidade voltados para cima, tá? Que é o A maior que 0. 3 casos de concavidade voltado para baixo, que é o A menor que 0. Dentre elas, a gente tem quando tem 2 raízes, que são esses 2 casos, e se tem 2 raízes, o delta é maior que 0. Quando tem só uma raiz, ó, que são esses 2 casos, que o delta é igual a 0. Quando não tem raízes, tá, que são esses 2 casos, quando o delta é menor que 0. Então, só são essas opções, tá? Só são esses 6 tipos de gráficos que a gente tem de uma função quadrática. Se você dominar ele, com certeza as coisas vão ficar mais fáceis. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai trabalhar só a construção desses gráficos. Beleza? Eu espero que tenha ajudado esse breve comentário aí sobre o comportamento da função quadrática. Se quiserem dicas de outros gráficos, comentem aí, com certeza nós iremos preparar uma aula exclusiva para gráficos. Beleza? Forte abraço, tudo de bom.